E agora, gente, então vamos para a nossa última parte. Não, na verdade, nossa última parte não, a última motivação para o estudo da derivada, tá? Que é a de taxa de variação, certo? O que é uma taxa de variação? É uma relação entre as variáveis, tá? Então a gente vai usando esses conceitos, tá? Vocês viram que para velocidade, bem como para a reta tangente, a gente obteve fórmulas equivalentes. A tendência é que a gente também tenha uma fórmula equivalente aqui, né? Uma terceira fórmula muito parecida. Tá? Aqui não tem nenhuma aplicação específica, tá? É só a noção de taxa de variação, ou seja, o quanto uma variável varia à medida que outra variável varia. Tá? Então imagina, tu tem uma função que é uma relação entre duas variáveis. E aí eu quero entender o quê? Bom, se eu pego a variável x e eu vario uma unidade, o que acontece com a y? Né? Qual é a taxa de variação dela? Isso que a gente vai entender agora. Na verdade, a própria velocidade média e instantânea definidas, que a gente acabou de ver na outra parte, ela é um caso particular de taxa de variação. Tá? Ela é uma partezinha, como se fosse ela uma subseção do conceito de taxa de variação. Na verdade, a taxa de variação é a principal motivação física, tá? Já que a geométrica é a parte da reta tangente, e esse é o principal, essa é a principal interpretação que a gente precisa ter da derivada. A gente vai ver que a derivada é uma taxa de variação e é isso que precisa ficar para nós. Esse é um dos principais objetivos da aula de hoje. Tá? Então, só para a gente pegar o exemplo da velocidade, que a gente já vinha falando, né? A velocidade, seja ela a média ou instantânea, né? O cálculo é diferente, mas a velocidade, em geral, ela é uma taxa, tá? Com a qual o teu deslocamento está variando com o tempo. Né? Eu vario o deslocamento, eu vario o tempo e eu tenho um resultado. Esse resultado é a velocidade. Então é uma taxa, é uma relação entre taxas. Não só da velocidade a gente tem taxas, né? A gente pode pensar em vários outros exemplos de taxas entre variáveis. Por exemplo, um biólogo pode estar interessado na taxa segundo qual a quantidade de bactérias de uma colônia muda com o tempo. Tá? Não necessariamente eu preciso ter um tempo, né? Não só o tempo como uma das variáveis. Eu posso estar interessado na taxa segundo qual o comprimento de um cano de metal muda com a temperatura. À medida que aquele cano aumenta, tu tem uma dilatação e eu quero saber exatamente qual é a relação entre a dilatação, certo? Com o aumento da temperatura. Então tu tem duas variáveis, uma variável dilatação relacionada com uma variável temperatura, e eu quero ver, à medida que eu aumento a temperatura, o quanto de dilatação ocorre. Quando eu diminuo a temperatura, o quanto de refração não, né? Antidilatação ocorre, tá? Entre outras possíveis aplicações e outras noções que a gente pode ter com relação à taxa de variação, tá? Tem mais dois exemplos ali, vocês podem dar uma olhada. Eu vou pegar um exemplo bem simples, bem direto, tá? Relativo à função mesmo, que é uma função do primeiro grau, tá? Que eu quero saber qual é a taxa com a qual a variável y varia em relação a x naquela função y igual a 2x menos 1. Tá? Isso é uma função do primeiro grau. Tá? Lembra que uma função do primeiro grau é definida por uma reta. Uma reta tem um crescimento linear ou decrescimento, dependendo. Nesse caso aqui, ela tem um crescimento. Tá? Então, eu quero mais ou menos saber. Assim, bom, eu tenho uma equação, né? Eu tenho uma lei de formação de uma equação. À medida que eu aumento x, o quanto aumenta o y? Tá? Como é que eu posso fazer isso sem usar nenhuma formulação nenhuma? Eu posso pensar a cada variação de uma unidade no x, né? A cada variação de uma unidade do x, ou seja, à medida que eu aumento x uma unidade, eu aumento duas unidades o y. Eu aumento duas unidades o y. Tá? Por que eu sei isso? Porque eu fiz a seguinte conta. Para x igual a 1, eu obtive que a y, ou seja, substitui ali no x, na forma da função x igual a 1, né, eu obtive que o y é igual a 1. Tá? Aqui não mudou nada para mim. Tá? Não mudou nada mesmo. Mas agora eu vou aumentar uma unidade no x. O que vai acontecer com a minha função, ou seja, com o meu valor de y? Vai ser 3, ou seja, aumentou duas unidades relativa ao meu y anterior. Então eu variei uma unidade x, eu estou variando duas unidades y. Então essa é uma relação de taxas de variação. À medida que eu vario uma unidade no x, eu vario duas unidades no y. Tá? E o bom de trabalhar com uma função do primeiro grau é que essa taxa de variação ela é constante.
Por que que ela é constante? A gente já vai descobrir quando a gente entrar mais no mundo das derivadas. Tá? Então, se eu aumento mais uma unidade no x, eu aumento mais 2 unidades no y. Mais uma unidade no x igual a 4, mais 2 unidades no y igual a 7. Mais uma unidade no x, mais 2 unidades no y. Então, esse crescimento, ou seja, a taxa de variação dessa função é constante. Aumento uma unidade de x, eu aumento exatamente 2 unidades de y. Tá? A gente talvez possa enxergar isso melhor no gráfico aqui. Ó. Tu tem uma reta crescente. À medida que eu vario uma unidade no x, certo? Vocês vão ver aqui ó, que tem um pedacinho que mostra que eu estou variando m unidades na reta. Tá? Por que que isso acontece? Exatamente porque a equação de uma função do primeiro grau ou de uma reta, ela é y igual a mx mais b. Tá? E esse m é exatamente o valor que me dá essa taxa de variação. O nosso exemplo tinha a função 2x menos 1 e tu viu que a variação era de 2, exatamente o coeficiente do x na fórmula. Tá? Isso se mantém para qualquer função do primeiro grau. Tá? A gente vai entender o porquê exatamente disso quando a gente começar a calcular a derivada de funções. Mas infelizmente, gente, nem tudo são flores, né? O nosso exemplo de uma reta, ele é simples porque a variação é constante, né? Numa reta, tu tem uma variação constante e isso facilita muito a nossa análise. E aí fica a pergunta para vocês do porquê, tá? Tentem adivinhar, tentem olhar o gráfico do slide anterior e olhar aquele valor do m, tá? O que que significa aquele valor do m e como isso está relacionado com essa taxa de variação. Tentem enxergar o porquê, tá bom? Então, numa reta, tu tem uma variação constante, né? Porque a reta tem um crescimento ou decrescimento linear, né? Mas, e numa função qualquer? Tá? Eu quero pensar numa função qualquer, y igual a f de x. Tá? A taxa de variação média do y em relação a x, num intervalo, tá? E agora tem uma noção de taxa de variação média, de novo, assim como a gente tinha de velocidade média, ela é, ela é essa fração que apareceu na apresentação para vocês. Tá? Eu estou chamando a taxa como R, ela é simplesmente a diferença do teu valor de y pela diferença do teu valor de x, tá bom? Tá? Ou seja, eu subtraio f aplicado em x1 menos f aplicado em x0 dividido por x1 menos x0, que é simplesmente a f no ponto final menos a f no ponto inicial dividido pelo ponto final menos o ponto inicial, e eu tenho uma média da taxa de variação. Isso, uma média, aliás, uma taxa de variação média, ou seja, ao longo de todo o intervalo, a média das taxas de variações é essa. Como vocês podem imaginar, eu não estou interessado em taxa de variação média, e sim numa taxa de variação instantânea. Então, da mesma forma que a gente analisou para uma velocidade, a gente analisa para a taxa de variação instantânea. Que é o quê? Que é não analisar uma taxa de variação no intervalo, e sim uma taxa de variação num ponto. Tá? Num ponto que eu quiser, né? Num ponto do domínio da minha função. No caso aqui vai ser o ponto x0. Tá? Então eu vou transformar aquele intervalo x1, x0, desculpa, x0, x1, em um ponto. Eu vou fazer o quê? O x1 tender ao x0, porque se o x1 tender ao x0, o meu intervalo se torna o próprio ponto x0. Então a taxa de variação instantânea, ela é o limite, quando x1 tende a x0, da f de x1 menos a f de x0 dividido por x1 menos x0. Uma análise muito parecida com o que a gente fez na velocidade instantânea, né? Até por isso eu comentei que isso aqui, aliás, que a velocidade instantânea é um caso particular da taxa de variação média, ou da taxa de variação instantânea, tá? Aqui apareceu um gráfico só para relacionar, tá? Ó, tu tem a inclinação RM e a inclinação RI ali, tá? Ou seja, a inclinação RM, ela está relacionada com o quê? Uma inclinação de uma reta secante, enquanto a inclinação RI, ela está relacionada com quem? Com uma inclinação de uma reta tangente. Então, a gente pode associar o quê? Taxa de variação média é uma taxa relacionada a uma reta secante, tá? E taxa de variação instantânea está relacionada com uma reta tangente, tá? E é por isso que o meu único interesse, ou o meu principal interesse, é na taxa de variação instantânea. Eu quero saber como uma propriedade variou exatamente num ponto e não no intervalo total. Tá? Ou seja, o meu interesse está quando a taxa de variação ela se coincide com quem? Com a reta tangente.
né? Então é essa forma que a gente vai estar preocupado em trabalhar. Tá? Eu posso pegar e chamar aquele x1 menos x0 de h, e aí eu obtenho exatamente a mesma forma da velocidade média. Assim como vocês já podem ter imaginado, eu tenho certeza que vocês já chegaram a essa conclusão. Tanto essa equação que está no quadro vermelho ali, como a equação ali embaixo que apareceu com a variação do h, são fórmulas coincidentes com a reta tangente e com a velocidade. E é mais ou menos isso aí. É isso que elas são, coincidentes, fórmulas coincidentes. Tá? Mas antes de falar um pouco mais disso, vamos fazer um exemplo. Um exemplo bem simples também, tá, gente? Só para a gente absorver os conceitos, eu quero a taxa de variação instantânea, né? Ou seja, um limite da função x ao quadrado mais 1 em relação a x. É importante que eu defina qual é a relação da outra variável, né? Porque eu quero a taxa de variação de y, à medida que y também varia, quando x é igual a menos 4. Tá? O que a gente usa? A gente usa a nossa fórmula da taxa de variação instantânea, que é essa que acabou de aparecer na tela para nós. Tá? Aqui eu não estou usando a forma com h, eu estou usando a forma que envolve o x1 e o x0. No meu caso aqui, o meu x0 é igual a menos 4, tá? E eu tenho então o limite quando x1 tende a menos 4 da f de x1 menos a f de menos 4 dividido por x1 menos menos 4. Cuida o sinal ali, porque um menos é da forma, outro menos é o do 4. Tá? Quem é a f? A f é a minha própria y, né? Então eu aplico o x1 na fórmula, tá? Que é a fórmula x ao quadrado mais 1, certo? Eu também, porque isso aqui é a minha função f de x, tá? Eu também aplico a f em menos 4, a mesma fórmula x ao quadrado menos 1, quando x é igual a menos 4, eu obtenho o valor de 17. Ou seja, meu numerador se torna x1 ao quadrado menos 16. Tá? E aí eu tenho um limite, tá, gente? É um limite não muito diferente dos limites que a gente obteve quando estudou limites, né? A gente tem de novo ali no numerador o produto da soma pela diferença, a gente decompõe o numerador pelo produto da soma pela diferença, a gente simplifica o x1 menos 4, desculpa, o x1 mais 4 com o x1 mais 4, e aí eu obtenho o limite quando x1 tende a menos 4 de x1 menos 4. O meu resultado é menos 8, certo? Então, qual é o significado desse resultado? Né? Eu obtive que a taxa de variação instantânea é menos 8. Tá? Isso significa o quê? Que num pequeno acréscimo de x, tá? A partir do x igual a menos 4, então, o x menos 4 me indica que a partir daquele ponto eu tenho essa análise. A partir de x menos 4, eu tenho uma variação negativa no y. Tá? Então eu aumento muito pouco e é infinitesimalmente pequena a variação que eu tenho em x, por quê? Porque é um limite, né? É um limite infinitesimal. Eu tenho uma variação negativa na minha variável y. Tá? Um cálculo de limite muito parecido com o que a gente vinha fazendo na velocidade instantânea também. Tá, gente? A diferença lá é que eu usei aquela forma com h e aqui não. Tá? Eu deixei tudo em função do x1. Mas é o mesmo tipo de fórmula, a mesma maneira de calcular. Só estou dando interpretações diferentes. Então, na próxima parte da aula, a gente vai tentar juntar tudo isso num só guarda-chuva, né? Jogar todas essas definições num só nome. Tá, gente? Então, já volto com a próxima parte.